Na continuação da nossa lição, chegamos no item 2 do tópico 1, que fala a respeito das nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Então, Paulo usa a palavra andar e algumas metáforas para descrever a respeito da conduta do ser humano, que é Efésios 2:2 na parte A, em que noutro tempo andastes. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, tudo aquilo que nós fazíamos antes de aceitar a Cristo, Paulo descreve agora de três maneiras, três formas que o ser humano se comportava antes da salvação. Então, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. E são as três seguintes: andastes segundo o curso deste mundo, Efésios 2:2, parte B. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar, Efésios 2, capítulo 2, versículo 2, parte C. E andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento, Efésios capítulo 2, versículo 3. Então agora nós vamos, na continuação da lição, desenvolver cada um desses três aspectos aqui de forma mais detalhada. Vamos aprofundar mais nesses três itens. Andaste segundo o curso deste mundo, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, e andávamos fazendo a vontade da carne e do pensamento. Então, o item 2.1, andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade, furto, mentira, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia. Existia uma série de costumes que eram praticados lá pela igreja de Éfeso, que se nós analisarmos um pouquinho melhor no capítulo de número 4, versículos 22 a 32, dá uma lista de pecados que são feitos e realizados segundo o curso deste mundo, segundo aquilo que o mundo faz. O sistema mundano não está preocupado com ética, não está preocupado com moral, não está preocupado com princípios. E quando nós falamos a respeito de costume, moral, ética e princípios, estamos falando principalmente de hábitos, práticas frequentes ou práticas regulares. Uma coisa que acontecia naquela época e acontece ainda hoje é aquela questão que muitos dizem: não, mas todo mundo faz, todo mundo pratica, todo mundo executa e faz determinadas coisas. Só que não é porque todo mundo está fazendo algo que aquilo se torna correto, que aquilo passa a ser algo certo diante de Deus. Ou seja, nós não podemos tomar por base as ações que ocorrem na sociedade à nossa volta. Nós precisamos saber que o mundo segue um curso, e esse curso que ele está percorrendo é um caminho, um percurso que vai levar ao inferno. Por isso que nós não podemos nos acostumar segundo ao sistema mundano. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo ou relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Então, nós não podemos, aquilo que a Bíblia diz, isso é pecado e o mundo diz que não é, nós não podemos relativizar e dizer não é, ou passar a mão por cima. Precisamos tratar todas as coisas realmente como elas são. Por quê? Porque a nossa trajetória, nós seguimos um caminho que é estreito, não é um caminho largo, um caminho que leva à perdição. E o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai dizer: e não vos conformeis com este século, ou não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então,
não podemos nos conformar com aquilo que o mundo faz. O mundo tem o seu padrão, a sua forma de agir, e isso é o curso do mundo. Nós não podemos entrar por esse caminho. Segundo aspecto, diz que andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Isso faz uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, existe alguém que domina nas regiões celestiais, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Ou seja, e tem muitas pessoas que andam segundo o príncipe da potestade do ar. O que isso quer dizer? Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Ou seja, Satanás e seus anjos e seus demônios têm essa possibilidade, essa capacidade de influenciar os homens. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, o Deus deste século cegou o entendimento. Quem é o Deus deste século? Satanás. Satanás cega o entendimento da pessoa que não aceita Cristo, que são desobedientes e incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça para eles. E aí a gente pergunta, mas como que o mundo não entende a pregação do Evangelho? Satanás está agindo. O príncipe da potestade do ar está cegando o entendimento deles para não compreenderem a grandeza do Evangelho de Cristo. E aqui nós vemos isso num contexto geral, mas em Atos capítulo 5, versículo 3, mostra uma atuação mais específica a respeito dessa atuação do príncipe da potestade do ar, ou seja, Satanás e seus demônios. Diz o seguinte, Atos capítulo 5, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou seja, esse príncipe da potestade do ar também influencia as pessoas a agirem e pecarem e errarem. Por isso que diz, tem muitos que andam segundo o príncipe da potestade do ar. Ananias foi influenciado negativamente, caiu na tentação de mentir, de reservar uma parte do valor e dizer que tinha vendido por tanto. E aí o que acontece? O príncipe deste mundo acabou levando Ananias ao inferno. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra esses seres do mal, ou seja, não é contra a carne ou sangue, que é o que diz Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, a nossa luta é para que o príncipe da potestade do ar, esses principados e potestades e dominadores do mundo, não exerçam influência sobre a nossa vida, sobre a sociedade. Essa é a nossa luta. A nossa luta é para que nós possamos resistir. Não é resistir o nosso irmão, os nossos vizinhos, é resistir a essa força do mal, esses principados e potestades. E ele encerra esse ponto dizendo: contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Efésios capítulo 1, versículo 21 diz: acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Satanás, como príncipe da potestade do ar, seus anjos, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso,
tem que se sujeitar à autoridade de Cristo. Por quê? Porque ele foi colocado acima de todo principado e potestade, poder e domínio. Por isso nós não precisamos ter medo. Precisamos sim honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro aspecto é que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis capítulo 6, versículo 5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Se nós pegarmos uma mesa e deixarmos ela num lugar plano e nós colocarmos uma esfera em cima dela, uma bolinha, ela vai permanecer parada. Agora, se um dos lados da mesa for mais alto do que o outro e nós colocarmos uma esfera, a esfera vai rolar da parte alta para a parte baixa. Isso por quê? Porque a mesa está inclinada naquele sentido. E é isso que a alusão que está fazendo aqui. O homem, ele tem uma inclinação natural para o pecado. Nós lutamos constantemente para subir no contrário do que a nossa natureza faz. A nossa natureza quer nos levar ao pecado. Nós queremos subir para o céu. Então, o natural do homem é pecar. Assim é o homem que não tem Cristo. Ele naturalmente, ele não precisa fazer esforço nenhum, porque a sua inclinação naturalmente o leva para o pecado. E estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado de tudo isso é que nós éramos filhos da ira. E isto é, condenados e desprovidos do favor divino. A inclinação ao pecado nos afasta de Deus, ou seja, a inclinação nos leva para o lado oposto do qual Deus nos tem planejado para a nossa vida, nos tem preparado para que nós possamos ser. Ao invés de nós sermos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos da ira. E como filhos da ira, nós caminhamos para a condenação, sem o favor da graça divina. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Efésios 4,18 vai dizer: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ou seja, nós tínhamos um coração obscurecido, nós estávamos alheios, não queríamos saber de Deus. A nossa vida era de ignorância em nós mesmos. Por quê? Porque o nosso coração era endurecido. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Lembra que nós falamos em Efésios 1:5? E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, aprove a Deus enviar Jesus Cristo, seu único Filho, para nos tirar dessa condição de filhos da ira e nos colocar e nos elevar a uma posição de filhos de Deus. João 1,12 vai dizer: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso que todos esses três tópicos, aspectos que nós citamos aqui, nos leva contra a ideia que Deus tem para a nossa salvação, porque todos eles são a inclinação natural para o homem cair e pecar. Por isso que nós precisamos aceitar, crer na palavra que o Senhor tem falado. E esse tópico tem como síntese a seguinte conclusão do tópico: a nossa condição diante de Deus era caótica. Hoje nós, olhando para a sociedade, nós vemos que esse vírus tem tornado a sociedade caótica, está tudo virando um caos, tudo complicado. Diz que também nós éramos escravos e estávamos condenados à perdição eterna, mas graças a Deus que enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós. Amém.